E na Madeira, nada de novo. Viva! Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. O PSD venceu as eleições legislativas regionais antecipadas deste domingo na região autónoma da Madeira. Perde votos, perde mandatos, mas é certo que fica com 19 deputados e com muito mais hipótese de chegar a uma solução estável do governo. Aliás, é o único partido que tem a possibilidade de chegar a uma solução estável do governo, caso faça um acordo com o CDS-PP e o Chega. Vamos aos resultados: PSD com 19, PS com 11, JPP com 9 mandatos na Assembleia Legislativa Regional, o Chega mantém os 4, CDS-PP 2, Iniciativa Liberal e PAN mantêm um cada um. Bloco de Esquerda e PCP ficam fora da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Tempo por isso para a análise com a professora de Ciência Política do ISCS e especialista em autonomias, Teresa Ruel, que está comigo via telefone. Estou sim. Olhando para estes resultados eleitorais desta noite, vemos que o PSD continua a ser a força hegemónica na região autónoma da Madeira. É verdade esta afirmação ou esta erosão eleitoral do PSD, de certa maneira, é continuada no tempo? Sim, essa é a nota-chave, que é a erosão tem acontecido desde 2011 e o PSD vem registando perdas eleitorais desde 2011. Não é a força hegemónica que foi no final da década de 70, de 80, 90 até os anos 2000. Em 2011 vem perdendo, ainda com Alberto João Jardim, vem perdendo e vem sofrendo essa erosão, e agora com Miguel Albuquerque vem acentuando esse desgaste associado àquilo que são 48 anos de exercício do poder. E esta eleição, os resultados de hoje, são o corolário desse desgaste. Quer dizer, foi o pior resultado de sempre do PSD. E, portanto, não sei, os resultados eleitorais carecem de muita atenção. Não basta olharmos à soma aritmética ou à subtração de votos ou de fazer combinações à esquerda ou à direita e ver como é que se chega a uma combinação maioritária, mas é preciso olhar, por exemplo, quais são os partidos que perdem e que perdem muito, quais são aqueles que também não eram assim tanto conforme eram as expectativas, e qual é o partido que se destaca, neste caso o JPP, que acaba por sinalizar aqui, eventualmente até pode estar a emergir uma alternativa. Aqui a construção de uma alternativa. Deixe-me, antes de irmos ao JPP, porque acho que é muito importante percebermos este fenómeno, mas deixe-me antes perguntar-lhe pelo Partido Socialista. O que é que explica que, apesar de termos um candidato do PSD que é suspeito numa operação judicial, toda esta dinâmica também de perda de votos por parte do PSD, o PS não ganha votos, ou praticamente não ganha votos, em relação às eleições de setembro? O que é que se está a passar no PS madeirense? O PS, a margem, ou o intervalo, se quiser, de implantação eleitoral, de eleitorado fixo, sempre se cifrou entre os 15% e os 20%. Existiram aqui 3 momentos em que esses valores ultrapassaram esse intervalo dos 20%, 2007, 2004, em 2019, que foi o mais expressivo, em que teve quase a conquistar e a conseguir desafiar a incumbência de Miguel Albuquerque, mas depois não conseguiu encontrar alianças para formar governo. O PS, isto é mais profundo do que assim, uma leitura mais superficial consiga fazer neste momento. Por exemplo, em sistemas políticos onde existe um partido dominante, as oposições têm muita dificuldade em se afirmar, por via dessa longevidade no poder e por força dessa hegemonia de um só partido durante muito tempo. E, de resto, não é só o PSD que tem, ou o PS que tem essa dificuldade em se afirmar. Os restantes partidos da oposição sempre tiveram muitas dificuldades, até, por exemplo, a 2007, que houve uma reforma eleitoral e abriu um pouco o sistema político, e foi possível a entrada de novos partidos no Parlamento Regional. Tínhamos 4 forças políticas no Parlamento Regional.
E, portanto, essa dificuldade existia efetivamente. Aliada a esta situação, temos as lideranças em desgaste permanente. Como não são capazes de encontrar ou de construir uma alternativa ao partido do poder, sofrem um desgaste natural e é muito difícil que a sua estratégia dure e perdure e seja consistente ao longo do tempo, porque a cada derrota eleitoral, seja numa eleição regional, seja numa eleição local, nacional ou europeia, há aqui um encolher de ombros e pôr em questão a própria liderança. E há muitas substituições dos líderes, principalmente do Partido Socialista, por via dessa circunstância. E Paulo Cafofo, quer dizer, foi a eleições em 19, voltou, saiu, entrou, voltou a aparecer para fazer, quer dizer, com uma receita num contexto diferente, quer dizer, e sempre excepcional. Em 2009 foi excepcional, em 2024, neste caso, excepcional, e não conseguiu construir essa alternativa, ou apresentar-se como uma alternativa. E isso, efetivamente, até para o eleitorado, eventualmente, como nós acabamos estar a ver aqui o crescimento, por exemplo, do JPP, pode ter encontrado aqui, quer dizer, não há aqui nenhum partido em que eu posso querer mudar ou querer votar numa coisa diferente, num partido diferente, mas também a oferta, porque nós temos que olhar ao lado da oferta e da procura, não é? E se, do ponto de vista da oferta, não há nada diferente, a alternativa não é capaz de se impor, o que é que os eleitores fazem? Acabam por manter o que está. E é um pouco o que tem acontecido. Agora, nestas eleições vemos aqui alguma coisa a acontecer. Não sabemos bem como e é preciso ter alguma cautela, porque não sabemos se vai acontecer, porque precisamente as expectativas em relação ao Chega eram dessa natureza e o Chega está não digo que estará em inflexão, mas está a abrandar. Deixa-me perguntar por este fenómeno JPP na Ilha da Madeira e do Porto Santo. Eu, olhando para os resultados, parece-me que há uma transferência direta de voto de protesto que vinha do PSD para os Juntos pelo Povo. Ou seja, o Chega não conseguiu capitalizar mais voto de protesto motivado por esta investigação judicial e quem o conseguiu foi o Juntos pelo Povo. Que partido é este? Este Juntos pelo Povo, que podemos dizer que é um partido de esquerdas, ou isso não faz qualquer sentido nesta lógica? Como é que podemos olhar para este JPP? O próprio partido hoje disse que não era um partido ideológico e assume-se como pragmático, no sentido de tentar resolver os problemas das pessoas e situa-se mais ao centro. Foi esta a apresentação que até o próprio cabeça de lista, secretário-geral do partido, nos apresentou o partido como sendo dessa natureza. É um partido de causas, ao fim e ao cabo é isso, e é neste âmbito que tem desenvolvido a sua atividade. Começou por ser um movimento, muito circunscrito a uma freguesia da Madeira, e começou a ganhar alguma atração, passou ao nível municipal e para concorrer às eleições regionais transformou-se num partido. E, portanto, foi a partir daí que foi ganhando devagarinho, como eles costumam dizer, e foram ganhando o acolhimento por parte do eleitorado. E, na verdade, desde que chegaram à Assembleia Regional em 2015, têm feito um trabalho que até então não tinha sido possível fazer por parte dos partidos da oposição. Adotaram uma estratégia diferente e foram, para além daquilo que é a função legislativa, entraram muito na função de fiscalização ao governo. E, apesar das agruras, têm obtido alguns resultados, designadamente em tentar perceber como é que contratação pública, como é que os próprios negócios com o governo e as empresas são feitas, com alguma dificuldade, e até tem sido por via de ações judiciais que têm obtido essa informação. E, portanto, depois acabam por lançar ou divulgar essa informação junto dos eleitores, junto da comunicação social, e, portanto, tem trazido alguns resultados desse ponto de vista. Mas é um partido que nasce na Madeira, mas não é um partido regional, porque não é possível, é proibido os partidos regionais. Mas tem ganho algum apoio. Começou numa fase inicial
como disse, na freguesia de Gaula, depois passou para o município de Santa Cruz e agora já estende-se a toda a região. Como é que viu aquela solução alternativa que Paulo Cafofo tentou criar, no fundo de unir toda a oposição, tirando obviamente o Chega e o PSD, o vencedor destas eleições, na tentativa de criar aqui uma solução alternativa? Foi quase uma maneira desesperada de se tentar afirmar também como vencedor da noite, apesar de não ter grandes razões para isso. Foi isso que fez Paulo Cafofo? Bem, eu acho que Paulo Cafofo fez aqui, juntou números e somou. Quer dizer, do ponto de vista teórico, como hipótese, é possível. Agora, se isso terá viabilidade, é outra história. Aquilo que nós vemos, e de todos os partidos, principalmente, ou em particular o PSD e o PS e o próprio CDS, é que estão em extrema sobrevivência política. E estão todos, aquilo que se costuma dizer, em salvar a pele. Aquilo que se vislumbra para amanhã, ou nos próximos dias, é uma cacofonia absurda quase, porque a dificuldade que será encontrar uma fórmula governativa será muito difícil. Será muito difícil. Estes resultados eleitorais, pela primeira vez, até eu própria que já faço estas análises e tento encontrar aqui algumas explicações, ou tentar encontrar aqui algumas potenciais explicações, é-me difícil. Porque temos aqui os resultados eleitorais do ponto de vista daquilo que são as potenciais soluções de governo, estão bloqueadas. Na realidade, este cenário é muito complexo e veremos a partir desta segunda-feira. É porque existe, o PSD pode ir com todos, ou diz disponível para ir com todos, à exceção do PS. O PS diz-se disponível para o JPP, mas só com o JPP não é possível. Mas, entretanto, o Chega já disse que pode ir com o PSD, mas não vai com o Miguel Albuquerque. Quer dizer, há aqui muitas condições impostas ou sobrepostas em que não basta a aritmética e juntar e fazer somas, porque do ponto de vista daquilo que é até a congruência ideológica e aquilo que são as estratégias dos próprios partidos no contexto do sistema político regional, não se conciliam. Não se conciliam. É muito difícil fazer, porque das duas, três, como se costuma dizer, o Miguel Albuquerque forma um governo de maioria e segue a linha nacional, e aquele que também é seguido pelos Açores, sendo que o peso dos mandatos é completamente diferente. Miguel Albuquerque está descapitalizado. Pois, exato. Tem 19 mandatos. É um esforço muito grande ainda assim para chegar aos 24. E não tem disponíveis partidos que possam ajudá-lo nesse aspecto. E encontrar será sempre no Parlamento. Nunca farão parte do governo. Pelo menos o CDS já assim o disse, o PAN já disse, a Iniciativa Liberal já disse. E, portanto, fazendo contas com estes três, dá 23. Necessitará sempre de encontrar, seja com o Chega, seja com o JPP, enfim, a necessidade de viabilizar uma proposta legislativa. A questão é que o PSD nunca foi habituado a negociar nestes termos. Mas vai aprender, claramente, se quiser se manter. Teresa, muito obrigado por este bocadinho. Foi um prazer ter falado consigo. Bom trabalho. Olhamos ainda nesta edição do P24 para a primeira do Público, com um PSD que resiste na Madeira, mas volta a precisar de ajuda para governar, e um Porto que vence a Taça de Portugal com um fecho de ciclo anunciado. Depois também entrevista à Presidente do Banco Europeu de Investimento, a espanhola Nádia Calvinho, que diz que vai aprovar um empréstimo em junho de 3 mil milhões de euros à alta velocidade portuguesa. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia, uma boa semana e já estamos em campanha para as eleições europeias. Isto é uma atrás de outra. Até amanhã. O Público fica no ouvido.